Passada, trazendo noções introdutórias em relação ao livro, isso envolvendo o autor do livro, que aqui não está expressamente declarado que é Salomão, mas nós deduzimos pelas características expostas aqui, que já foi colocado pelo irmão Vitor na semana passada, e nós concluímos aqui que o pregador, que é filho de Davi, rei de Jerusalém, é Salomão. Apesar de ter divergências, nós acreditamos nisso, porque existem fortes evidências que apontam para Salomão como o autor do livro. E o irmão Vitor trouxe uma expressão muito importante, que é a expressão tema do livro de Eclesiastes, que nós temos que ter isso muito firme em nossa mente, que é a frase que Salomão solta, uma frase muito conhecida por nós, que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Nós temos que adotar isso como uma premissa para interpretar o livro de Eclesiastes e também, com base nisso, em harmonia com isso, entendermos que o pregador aqui, ou seja, Salomão, ele está fazendo uma análise que nós vamos ver na perícope de hoje, que é uma análise baseada na vida debaixo do sol. Então nós vamos ver que, seguindo essa perspectiva de uma vida debaixo do sol somente, uma vida numa realidade materialista somente, onde as coisas que existem, elas existem como um ciclo cansativo, né, um ciclo sem muito sentido, e nós vamos ver que o olhar e essa perspectiva sem Deus é uma perspectiva triste, uma perspectiva deprimente e uma perspectiva que nós não podemos escapar quando excluímos Deus e o seu amor e a sua benignidade, tudo que Deus é da realidade que Ele criou. Quando nós excluímos Deus dessa realidade, a conclusão é que nós enxergamos essa vida de forma deprimente e de um modo materialista, onde tudo acaba com a morte. Nós vamos analisar na perícope de hoje, que vai do verso 3 até o verso 11, a questão dessa análise de tudo é vaidade, sob dois aspectos que o pregador vai colocar aqui. O primeiro aspecto é o aspecto da criação, que no caso ele não pressupõe criação, aqui no caso é a natureza. Nós vamos ver que ele vai falar do vento, do movimento dos rios, do mar, esse aspecto que envolve a natureza. E nós vamos olhar essa questão de tudo é vaidade sob o aspecto das experiências humanas, das relações humanas também, que ele vai analisar isso num aspecto bem de canseira, de cansativo, de um ciclo monótono. E é importante, novamente, nós ressaltarmos aqui que a ótica do pregador debaixo do sol é uma realidade sem Deus. Nós temos que ter isso em mente durante toda a exposição do livro. O pregador não está pressupondo Deus, certo? Ele só vai pressupor Deus na conclusão, quando ele vai falar sobre a suma de tudo que nós ouvimos até aqui. Mas nós vamos partir do capítulo 1 até o final, na última perícope que será exposta, baseado de que Deus não está sendo considerado nessa realidade a ser exposta. Vamos então ler o texto, Eclesiastes capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. Assim diz a palavra do Senhor: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Até aqui, irmãos. Vamos, pela graça do Senhor, nos deter aos versos, para que o Senhor ilumine a nossa mente. No verso 3, nós vemos uma conclusão. Depois do verso 2, ele falar que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele começa agora, a partir do verso 3, a analisar essa realidade que ele concluiu, que tudo é vaidade.
No verso 13 ele já fala: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga do sol, debaixo do sol. Aqui ele está analisando, irmãos, a realidade. Depois de concluir que tudo é vaidade, nessa perspectiva materialista, ele está analisando os homens nos seus trabalhos, nos seus afazeres. Ele está perguntando, está questionando, que proveito há nisso? Se tudo é vaidade, que proveito tem o homem de trabalhar tanto debaixo do sol? E a palavra utilizada aqui como proveito na nossa tradução é uma palavra que é traduzida de uma palavra hebraica chamada itron, que é muito utilizada entre contextos de negociação, daquilo que envolve excedente, aquilo que envolve lucro. Nós podemos aqui, para entender melhor, utilizar nesse contexto aqui, que ele está perguntando que lucro tem um homem de todo o seu trabalho debaixo do sol? Que lucro tem? E quando nós concluímos que Salomão, que é o autor do livro, nós conseguimos compreender melhor que ele tem propriedade para fazer uma análise dessa, baseada num sentido mais comercial, como nós vimos em outros livros, como por exemplo em Reis, em Crônicas, nós vemos que Salomão foi um homem que foi dotado de muita sabedoria e de muita riqueza. Era um homem que era hábil, provavelmente, nas suas negociações, porque ninguém acumula tanta riqueza ou ninguém consegue prosperar, claro, primeiro por conta da bênção de Deus, mas segundo por causa de noções que envolvem aplicação financeira, que envolve saber onde investir o seu dinheiro, que envolve onde colocar uma empreitada de bom sucesso, que terá um bom sucesso. Então nós analisamos aqui que Salomão ele está vendo toda essa realidade num olhar de alguém que está acostumado com negociação. Ele está verificando, será que vale a pena investir nisso? Será que vale a pena investir a nossa energia se não terá lucro debaixo do sol? Qual é o lucro de desperdiçar a energia das nossas vidas debaixo do sol, debaixo de grande esforço, de muito trabalho, se tudo acaba com a morte? Novamente, ele não pressupõe Deus. Ele não pressupõe vida após a morte. Ele está fazendo uma análise debaixo do sol somente. Uma vida debaixo do sol. E uma realidade sem Deus, uma realidade materialista, onde tudo acaba com a morte, só existe o aqui e o agora na perspectiva do pregador. Onde tudo termina com a morte, retornando ao pó todo homem, todo ser vivente. É por isso que ele pergunta onde está o lucro. E aqui é até interessante quando nós paramos para refletir sobre isso, nós nos desgastamos tanto, nós trabalhamos tanto, nós investimos tanto. Muitos têm as suas contribuições buscando uma previdência, buscando uma aposentadoria, e muitos nem sequer chegam lá. Não gozam nem das suas contribuições de todo o tempo. E aqui é uma reflexão que nós devemos fazer à luz disso, tentando encaixar nessa perspectiva onde nós não consideramos Deus, uma perspectiva ímpia. Realmente, que proveito tem um homem? Nós conectamos até no que Paulo fala em 1 Coríntios 15, quando ele fala, se não existe ressurreição do corpo, logo comamos e bebamos, porque logo morreremos. Vamos nos entregar aos prazeres. Vamos nos entregar a toda sorte daquilo que nos faz bem, que faz bem ao nosso corpo, porque logo morreremos. E o Salomão, que está fazendo essa noção introdutória aqui, que nós vamos ver no decorrer do livro, é uma pessoa que também tem propriedade, porque ele experimentou de tudo. Como nós vimos na introdução, é bem provável que Salomão aqui, na fase de sua vida, quando escreveu o livro de Eclesiastes, ele tinha experimentado tudo aquilo que o homem quer experimentar. Todos os prazeres, seja a comida, seja a questão sexual, seja a riqueza, tudo que podia ter, que poderia comprar com seu dinheiro, Salomão experimentou. E ele está concluindo, depois de experimentar todas essas coisas, que tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas capítulo 12, verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Uma vida onde Deus não é considerado, onde a vida eterna ela não é refletida no nosso dia a dia, é um alerta para nós, é um alerta para aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Isso tudo passará muito rápido, a nossa vida é como uma fumaça,
como uma neblina, que logo aparece e depois se dissipa rapidamente. E essa é a reflexão. Logo te pedirão a tua alma, e o que tens feito, para quem será, qual é o proveito, qual é o lucro daquilo que nós estamos fazendo. E seguindo agora, depois de ele trabalhar com essa inquirição, qual é o lucro do homem, de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol, depois de levantar esse questionamento, agora ele vai partir para a análise que ele está fazendo, tanto da criação, que no caso aqui ele não usa criação, mas a natureza, como também das relações humanas. E ele inicia o verso 4 apontando justamente sobre isso. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece. Essa constatação é interessante quando nós temos a mente à luz da criação, porque nós entendemos, considerando Deus, que o ser humano, aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, foi criado como a coroa de toda a criação. E nessa reflexão que Salomão, que o pregador está fazendo aqui, ele coloca que geração vai, geração vem, ou seja, a coroa da criação passa, mas a terra, ou seja, o local onde Deus colocou os homens para que eles pudessem dominar, isso permanece. Olha a vaidade de tudo isso. E quando ele fala de geração vai e geração vem, nós podemos aqui estender nessa análise e entender que Salomão está trabalhando aqui uma ideia de que, ele vai trabalhar isso durante essa perícope, uma ideia que aquilo que nós achamos que é novo debaixo do sol, aparentemente é porque nós desconhecemos as coisas do passado, a nossa história. E quando nós pensamos nisso, a questão de geração vai e geração vem, é interessante que nós podemos refletir a questão que envolve aquela guerra geracional. Parece que é novo, né? Os mais novos hoje, eles se comportam muitas vezes de modo insubmisso, de modo a não considerar os mais velhos, porque essa geração mais velha é uma geração que tem uma mente do passado, uma mente retrógrada, né? Uma mente que serviu na época dele, mas hoje não tem muito mais o que ensinar. São questões que envolvem orgulho, que envolvem vaidade, pessoas que não estão experimentadas na vida. E a geração mais velha reclama justamente disso da geração mais nova, que é uma geração que não respeita, que é uma geração que é muito orgulhosa. Nós ouvimos isso entre as pessoas mais velhas. Nós vemos comportamento de jovens, não cristãos, não aqueles que foram regenerados, apesar de muitas vezes demonstrarem isso por conta do pecado. E isso parece que é novo para nós, parece que é um problema da nossa época. Mas, irmãos, nada novo debaixo do sol. Sócrates já reclama disso. Sócrates já falava dos mais jovens, dos bardeneiros, daqueles que não respeitavam os mais velhos. Nós estamos falando de um filósofo, cerca aí de 3, 4 séculos antes de Cristo. E parece que isso é um problema da nossa época. Parece que é a geração de hoje que está tendo um problema. Parece que esse conflito geracional é um problema hoje do nosso século, do século XXI. Mas não é. Não é. Nada novo debaixo do sol, desse ciclo. E trabalhando justamente isso, de que as coisas se repetem, mas a terra permanece, ele vai partir agora, baseado de que a terra permanece, analisar esse ciclo. Porque se ela permanece para sempre, ele está analisando esse ciclo que se repete, da ordem criada por Deus. E aqui é muito interessante, porque ele vai falar, levanta-se o sol, verso 5, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Ele está trabalhando a ideia da natureza, irmãos. Numa perspectiva sem Deus, numa perspectiva que está bem prestando atenção mesmo nesses detalhes, ele não se maravilha com isso. Ele não olha para o sol nascer e para o sol se pôr como um ato de misericórdia de Deus, como algo que resplandece a glória de Deus na criação. Mas ele olha como algo canseiro, deprimente, que se repete, um ciclo monótono. O vento, a mesma coisa. O rio, todos os rios, verso 7, correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios,
para lá tornam eles a correr. Se repete o ciclo. Assim como o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe, assim como o vento sempre vai para o sul, vai para o norte, volta, os rios também correm para o mar não se enche. E todas essas coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos, eles não se fartam de ver, nem se enchem o ouvido de ouvir. Quando ele fala, irmãos, que os olhos não se enchem e nem os ouvidos se fartam de ouvir, ele está falando que essa repetição, por mais que tenha essa abundância na repetição dos rios, do mar, do vento, isso não farta os olhos. Não há fartura. Ele não se satisfaz em ver toda essa maravilha da criação. Na verdade, isso faz com que ele se deprima mais ainda em ver e verificar esse ciclo monótono, chato, deprimente diante da criação de Deus. Isso tudo porque ele, novamente, não está pressupondo o Criador e os seus atos de criação. Depois de ele apresentar nesse aspecto que envolve a criação, esse aspecto que envolve esse ciclo repetitivo da criação, ele vai partir, a partir do verso 9 agora, analisar esse aspecto que envolve a experiência humana. Ele então passa a dizer o que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Isso parece estranho para nós no primeiro momento, quando a gente olha aqui, como assim? O que se foi há de ser? Mas se nós vivemos num constante progresso, se a nossa sociedade ela está em constante progresso, se a humanidade está em constante progresso, como assim eu olho para o passado e o que nós temos hoje não é novo? Naquela época não existia celular. Como assim? Isso aqui é novo, não é novo? Debaixo do sol? A questão aqui é que o pregador ele não está fazendo uma análise materialista. Na análise dos homens, ele está pressupondo que os homens, a sociedade humana, ela sempre busca algo. E esse algo vai envolver uma questão que vai trazer uma locomoção, uma facilidade na locomoção, vai trazer uma facilidade na comunicação, vai trazer uma facilidade para o trabalho. Isso são apenas produtos desse algo maior que o homem sempre está querendo. O homem não cria, ele transforma. O homem não cria um microfone a partir do nada. Ele transforma a partir da matéria-prima que há na criação. Isso não é novo. Não é novo, não é a criação, isso é a transformação. Mas o que nós temos que ter sob a ótica aqui de Eclesiastes é justamente isso. Ele está falando que os homens, nas suas relações, eles estão sempre almejando a mesma coisa. O que nós almejamos hoje como sociedade humana, séculos antes de Cristo, sociedades lá também buscavam. Os romanos almejavam. Quando nós vemos, por exemplo, pandemia, quando nós vemos guerra, o fato de nós nos surpreender com isso, excluindo uma análise escatológica, mas uma análise natural das coisas, muitas vezes significa que nós não conhecemos a nossa história. Não conhecemos fatos históricos importantes da sociedade humana. Porque nós vamos ver, como ele está analisando, como o pregador está analisando, que não há nada novo debaixo do sol nesse aspecto. Guerras, doenças, pecado, relações imorais, a quebra dos 10 mandamentos, como nós vimos aqui pela manhã no Catecúmenos e na EBD, sobre a lei de Deus. Desde Adão, a lei de Deus é quebrada. Desde Adão, o homem cobiça. Desde Adão, o homem mata, o homem odeia, o homem não guarda o dia do Senhor, o homem não ama a Deus acima de todas as coisas, o homem não honra o nome do Senhor, o homem não honra os seus pais, não honra os mais velhos. Isso não é novo, não é um problema da nossa época, da nossa geração. Não há nada novo debaixo do sol sobre esse aspecto. E é justamente olhando esse ponto que ele vai trabalhar a questão do que foi
Isso nós podemos generalizar no sentido do que o homem faz, né? Suas obras, as obras do homem, as obras humanas, elas não trazem algo novo. Muitas vezes, como eu disse aqui, nós achamos que isso é novo porque justamente nós não conhecemos a nossa história. E o pregador é muito interessante aqui porque quando ele parece que está sendo convencido de que há algo novo, parece que ele está refletindo bastante, tendo um esforço mental para constatar, será que tem alguma coisa nova? É o que ele faz a pergunta, vê isto, é novo? Vê isto, é novo? Parece que ele está prestes a concluir que tem alguma coisa nova na sua época. Mas ele fala, não é algo novo. Isso já foi nos séculos passados. Isso já foi nos séculos passados. E no verso 11 ele vai ressaltar justamente isso. Já não há lembrança das coisas que precederam. Por conta disso nós achamos, às vezes, que existe algo novo debaixo do sol. E das coisas posteriores, ou seja, as coisas futuras, que haverão de vir ainda, não haverá memória para depois deles também. Ele está verificando que esse ciclo também se repete das relações humanas. Assim como a natureza tem o seu ciclo, que nós observamos como algo que é a ordem que Deus estabeleceu na sua criação para que as coisas funcionem, ele também está vendo que a experiência, as relações humanas, elas são um ciclo que se repete de geração em geração. A terra permanece, mas de geração em geração, os homens guerreiam, os homens eles buscam o progresso, os homens eles desconsideram Deus na sua realidade, os homens fazem toda a sorte de pecado, praticam toda a sorte de pecado contra o Senhor. E isso não é nada novo debaixo do sol. Até aqui, irmãos, nós vimos sobre essa realidade debaixo do sol que Salomão está trabalhando. Nós vimos a questão que envolve a criação dele, a criação do Senhor, que nós temos que adotar aqui não como criação, mas como natureza, porque ele não está pressupondo um criador aqui, criação pressupõe um criador. Na verdade, aqui é a natureza que ele está verificando. E nós vemos também a questão das relações humanas, que aparentemente essas coisas que são novas, na verdade, são transformação daquilo que foi criado por Deus. Certo? E agora nós vamos ver se Salomão está fazendo uma análise debaixo do sol. Se nós terminássemos aqui a exposição, a perícope, nós não seríamos cristãos. Né? Não tem como nós nos reunirmos no dia do Senhor como corpo de Cristo e não pregar sobre o Senhor Jesus Cristo. E como nós sabemos, Cristo está em toda a Escritura. E é um trabalho nosso quando vamos para a Escritura, por meio do auxílio do Espírito Santo, pedir a Ele que nos oriente e nos revele o Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. E a partir do momento que nós vimos uma realidade sem Deus, esse livro é um livro inspirado pelo Espírito, por Deus. Então, o Espírito de Deus tem algo a falar conosco no livro que, nessa perspectiva, está desconsiderando ele. Tem um propósito de Eclesiastes do autor desconsiderar Deus na sua análise. E isso é para o nosso proveito. Nós estamos tendo uma oportunidade de ser expostos a uma pessoa que sofreu depois de experimentar de tudo nesse mundo e de poder afirmar que essa realidade sem Deus é uma realidade que não vale a pena. Que não há lucro nisso. Não há lucro debaixo do sol, uma perspectiva sem Deus, que nós vamos nos aprofundar nas próximas exposições. Mas agora nós devemos adotar uma realidade cristã, uma perspectiva verdadeira e real do que nos cerca. Porque sem Deus, nós não estamos enxergando a realidade. Não existe realidade, aquilo que é real, quando nós excluímos Deus dessa análise. O problema é que nós, por conta do materialismo e por conta da ciência racionalista, buscamos colocar o homem no centro e o homem passa a ser a medida de todas as coisas. Logo, o que ele não enxerga ou o que ele não pode processar na sua razão, ele afirma que aquilo não existe.
Veja o nível de orgulho e vaidade do homem, ele se coloca como a medida de todas as coisas. Se ele não entende ou se ele não enxerga, as coisas não existem. O mundo espiritual não existe. Tudo se reduz a uma vida debaixo do sol. Aquilo que eu posso enxergar no mundo material, a uma perspectiva materialista, que é a perspectiva aquilo que o pregador está assumindo. Mas nós, como crentes, como aqueles que tiveram as escamas dos olhos retirados por obra do Espírito Santo, nós conseguimos enxergar realmente a realidade como ela é. Não resumindo aqui ao agora, e nem somente ao aspecto material, mas também o espiritual. Nós enxergamos e nós concluímos que isso é viver por fé. Veja, o crente é chamado a viver por fé, não por vista. Isso diz muito quando nós queremos viver e fazer conclusões unicamente baseado naquilo que nós enxergamos. Nós estamos indo contra a própria essência da fé. Que a fé é justamente esperar aquilo que não se vê. É baseado na esperança. E nós vimos até aqui essa perspectiva debaixo do sol. Agora nós vamos meditar um pouco sobre a realidade além do sol. Uma realidade que não se limita a enxergar o sol e o que está abaixo dele, mas entender que existe algo acima do sol. E é baseado nesse pressuposto que nós vamos fazer uma análise agora, não uma análise deprimente, uma análise sem esperança, uma análise sem Deus, muito parecido aqui com a análise que Paulo faz em Efésios dos ímpios, antes dos gentios serem alcançados pela fé, eles viviam sem esperança, eles viviam sem paz, eles viviam sem Deus no mundo. Essa é a perspectiva que o pregador está adotando aqui ao analisar a criação. Mas nós que temos a verdade revelada de Deus, nós enxergamos não somente essa revelada, mas a criação, a revelação geral, revela que existe um Deus, que as coisas não são aleatórias, que nada surge pelo acaso, mas que tudo aquilo que Salomão está considerando aqui como algo chato, uma repetição cansativa, é obra das mãos de um Criador que está sustentando todas as coisas. Nós vamos ver em Romanos capítulo 1, baseado agora nesse aspecto que envolve a criação, mas à luz da verdade, não mais numa perspectiva que exclui Deus, que exclui o Criador. Paulo expõe lá em Romanos capítulo 1, verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A manifestação da glória de Deus está na criação. A glória dele é expressa na criação. Quando nós olhamos o sol nascendo, quando nós vemos o sol se pondo, quando nós vemos o movimento do mar, dos rios, como existe uma ordem, nós vemos tudo isso não como uma canseira que não se pode nem exprimir, como o pregador disse aqui, mas nós glorificamos a Deus, porque há uma grande maravilha e nós pressupomos um Criador, porque não é possível que essas coisas tão grandiosas, que são detalhadamente calculadas para estar na ordem que estão, pode ser fruto de algo aleatório. Quando nós lemos um pouco, por exemplo, a relação de distância entre a Terra, a Lua, o Sol e todo o sistema solar, nós vemos como tudo aquilo está regulado da maneira como deve estar. Quando a Lua faz os seus movimentos nos ciclos, isso afeta o mar. Meteoros, meteoritos que passam tão perto de nós, mas não nos atingem. Tudo ordenado por um Deus, por um Criador, que cuida da sua criação. É por isso que o apóstolo Paulo, diferente aqui do pregador de Eclesiastes, ele olha isso tudo e ele se maravilha, e ele afirma: todo homem é indesculpável, porque a glória de Deus é revelada nesses detalhes da criação. A criação revela que existe um Criador, ela anuncia o eterno poder dele. Em Salmos capítulo 19, analisando ainda a criação, o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus.
e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia. Veja, ele não está analisando aqui como algo cansativo. Ele está se maravilhando. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Olha a diferença de uma perspectiva sem Deus, de uma perspectiva com Deus, uma perspectiva verdadeira e uma perspectiva falsa. Olha o encanto que há. Veja, a mesma criação sendo analisada por óticas diferentes. Uma como um ciclo repetitivo muito cansativo, outra como de maneira muito poética, expressando como isso tudo é maravilhoso, apesar de todo o silêncio que há na criação, no sentido aqui de palavras faladas, ele fala que tudo isso está anunciando que existe um Deus. Tudo isso, toda a criação anuncia o Senhor. Em Salmo capítulo 113, do verso 1 ao 9, o salmista vai falar: aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Veja, acima do sol. Uma análise que é além do sol, não apenas debaixo do sol. O salmista está olhando para além. Existe um Deus e o seu trono está além do sol, está nas alturas. E esse Deus, ele se inclina para ver o que se passa no céu. Ele está muito além de nós. Ele olha, ele se inclina para olhar tanto o céu como a terra. Porque no primeiro momento você pode falar, está no sol. Não, ele está além do sol, ele está se inclinando para olhar os céus e para olhar também a terra. Ele ergue do pó o desvalido e montouro, o necessitado para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 a 23, vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O salmista, aqui no caso Jeremias, ele está analisando a mesma repetição que Salomão. Mas aqui, ao se deparar com esse processo de ordem da criação, ele fala o quê? Assim como o dia nasce, assim como o sol nasce, o sol se põe, conectando aqui com o Eclesiastes, assim também são as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã sobre nós, os homens, que é justamente o fato de tudo isso ainda ser sustentado por Ele. Porque apesar de muitos pecados, Ele ainda dispensa a sua misericórdia não somente para nós, os crentes, mas também para os ímpios, porque o sol nasce sobre eles também. E depois de nós vermos essa perspectiva que envolve esse aspecto da criação, à luz da verdade, à luz que pressupõe um Deus, nós vamos trabalhar agora o outro aspecto que Salomão trabalhou, que é justamente as relações humanas, os feitos dos homens. Nós vimos que, sob o aspecto dele, não há nada novo debaixo do sol. Tudo que foi feito haverá de ser feito novamente. E aquilo que nós achamos que é novo é porque nós desconhecemos o passado, porque nós vamos constatar que assim foi também séculos antes de nós. Mas o problema aqui é que ele, numa perspectiva terrena, uma perspectiva não considerando Deus, ele não enxergou todos esses detalhes. Nós vemos que não é bem assim quando envolve Deus. Apesar de, em certa medida, nós entendermos que esse ciclo se repete quando envolve os homens. Mas há algo novo e há algo na história
que ocorreu para nós e que haveria de ocorrer para Salomão ainda, porque ele está no passado, que foi algo que não foi antes e que nem haverá de ser depois, que é o fato justamente de Deus ter encarnado. Salomão não enxergou isso. Isso não foi antes de Cristo e nem haverá de ser Deus encarnar. Não é possível, desde Adão, e nem o último homem, quando Cristo vier para nos levar e para julgar o mundo, não houve uma virgem que concebeu e deu à luz a um filho. Isso é um feito único. Jamais haverá de ser de novo. Isso é um fato único. Uma virgem que, envolvida pelo Espírito de Deus, concebe o Filho de Deus e dá à luz sendo virgem. Isso é antinatural, isso é ilógico. A conclusão do mundo natural, de um mundo materialista, é que isso não pode ocorrer. De um mundo que considera uma teologia liberal, é que isso não é milagre. Tem alguma explicação que não é bem assim. Mas esse feito foi único. Em João capítulo 3, verso 3 e 5, nós vamos ver o outro feito que Salomão não considera aqui, que é o feito da regeneração. Isso é um feito único. A regeneração. Nessa conversa que Cristo tem com o fariseu, com Nicodemos, ele diz que, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou Nicodemos, aqui o Nicodemos está mais próximo de Salomão, porque ele está numa perspectiva somente terrena, humana. Ele se espanta e fala, como assim? Como pode um homem velho nascer de novo? Pode, porventura, ele voltar ao ventre da sua mãe? E Cristo responde, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas uma coisa nova que Salomão não considera na sua perspectiva sem Deus, nem poderia considerar, já que isso vem como revelação de Deus para nós. Uma revelação especial, não na revelação geral da criação. Em Romanos capítulo 6, verso 4, nós somos expostos, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos como? Em novidade de vida. Calma aí, não é? Há algo novo sim debaixo do sol. Aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, como Cristo está expondo aqui, eles são feitos novas feituras, uma nova criação de Deus, um novo homem. E o fato de olhar para uma vida debaixo do sol pode nos impelir a fazer uma análise onde a vida é assim mesmo e eu devo replicar isso. Mas nós somos chamados pela Escritura a não abandonar o velho homem, abandonar as práticas terrenas. Nós vimos isso em Colossenses, que aqueles que estão em Cristo, eles buscam as coisas do alto, não as coisas dessa terra, não as coisas desse mundo, que é a perspectiva de Eclesiastes, uma perspectiva terrena. Nós somos chamados a viver numa novidade de vida. Há sim algo novo debaixo do sol, no aspecto daquilo que Deus preparou para nós, no seu Filho Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 4, verso 24, ele fala, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e em retidão, procedentes da verdade. E para encerrar, irmãos, nessa análise, nós temos 1 Coríntios 15, que os irmãos podem ler, onde o apóstolo Paulo vai trabalhar a doutrina da ressurreição dos mortos. A perspectiva que nós temos de Salomão, do pregador aqui, é uma perspectiva que ele não enxerga lucro, como nós vimos. E ele não enxerga lucro justamente porque existe a morte. O homem vai retornar ao pó de onde ele veio. Isso é interessante nós refletirmos. Nós tivemos aqui experiências quando fomos evangelizar lá fora, né? Fomos divididos em grupos, né? Alguns em duplas.
eu e o Áquila fomos evangelizar por um lado aqui na Porto Alegre, e nós encontramos um homem e uma mulher, né? Não era um casal. E nós fomos iniciar a conversa perguntando se nós poderíamos trazer uma palavra da parte de Deus, né? Anunciar o Evangelho. Quando nós começamos a anunciar, um dos questionamentos, né, além da questão que envolve o pecado, que está conectado porque a quebra da lei, né, o salário do pecado é a morte, então nós somos, nessa conexão, obrigados a falar da morte. E eu lembro que a menina que estava lá, a mulher, ela falou, não, esse tipo de coisa eu não gosto de ouvir. Aí nós perguntamos, por quê? Não gosto de ouvir de morte. Isso me traz ansiedade, eu fico... Ela até falou, eu estou até tremendo aqui, eu não gosto de ouvir, isso faz mal. E qual a constatação que nós fazemos ali? Porque assim como ela, todos os homens, eles buscam fugir dessa constatação inevitável, que é a constatação de que todos nós morreremos. E em Eclesiastes, Salomão está fazendo uma constatação honesta sem Deus. Uma constatação que o mundo não quer fazer. O mundo se entrega nos seus prazeres, nas suas vaidades, justamente porque eles não refletem sobre a morte. Eles não refletem que eles não têm domínio sobre quando será encerrado a sua vida. E a mensagem do Evangelho torna isso ainda mais grave, porque para eles tudo termina na terra, no sepultamento, mas a mensagem do Evangelho informa que não. Nós anunciamos que aqueles que não se arrependem, aqueles que não creem em Cristo para a salvação, para o perdão por parte de Deus, eles serão condenados eternamente. Se ela ficou ansiosa sobre morte, imagina depois de ouvir que aqueles que não creem em Jesus Cristo têm um destino de sofrimento eterno. Aquilo que nós conhecemos como a morte eterna. Essa é uma realidade de Deus. E essa é a constatação honesta de Salomão, olhando toda essa realidade. Sem Deus, qual é o lucro disso tudo? Qual é o lucro de todas as nossas relações humanas? De conhecer, de ter riquezas? Logo morrerei. Ele vai trabalhar isso durante todo o livro de Eclesiastes, falando sobre acumulação de riquezas, que um trabalha, acumula, e o outro vai esbanjar aquilo que um acumulou. Nós devemos refletir justamente sobre isso. E nós, aqueles que estão em Cristo, cremos que não. Nós seremos ressuscitados, porque Cristo foi a primícia. Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios, capítulo 15. Assim como Cristo ressuscitou, Ele sendo a primícia, nós também ressuscitaremos nele. E aí então o mundo será julgado. Ele vai trabalhar muito bem essa doutrina da ressurreição, que é uma doutrina que nos traz esperança. Porque é nesse contexto que o apóstolo Paulo fala, se nós não cremos na ressurreição dos corpos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação. Se não ressuscitaremos, vamos voltar para comidas e bebidas e nossos prazeres, porque logo morreremos. Temos que aproveitar ao máximo isso. Para finalizar, irmãos, em Mateus capítulo 16, os irmãos podem abrir, Mateus capítulo 16, verso 25. Cristo, ele vai falar, Mateus 16, verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Pois que aproveitará o homem? Aqui, irmãos, é a mesma palavra de proveito que o pregador está questionando lá no verso 3. Que proveito? Que proveito? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai,
com os seus anjos e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Cristo está indo além de Salomão. Salomão parou uma vida debaixo do sol. Cristo está fazendo os seus ouvintes, está fazendo os homens refletirem sobre existe algo além do sol. Existe uma realidade, existe uma vida pós-morte, existe juízo. E que proveito, qual é o lucro do homem de ganhar todo o mundo, ter riquezas, prazeres, tudo que ele pode conquistar numa vida terrena, se ele perder a sua alma? E Cristo fala aqui que, na verdade, aquele que perde... É muito interessante esse jogo de palavras que Cristo coloca aqui, de perca e ganho, porque ele fala que aquele que perde a vida, se for por causa dele, esse sim achou vida. Ele está trabalhando aqui a vida eterna. Aquele que perdeu a vida por Cristo, esse sim achou a verdadeira vida. Essa é a resposta do questionamento que Salomão falou no verso 3. Que proveito tem um homem debaixo do sol de todo o seu trabalho? Não tem sem Cristo. Mas com Cristo ele tem. O irmão Vitor expôs isso, que a partir do momento que nós temos uma perspectiva correta, a lente é trocada, uma lente materialista, uma lente sem Deus, e é colocada por meio do Espírito uma lente verdadeira, que enxerga a realidade como ela é, pressupondo Deus, ela sim vai ter respostas para isso. Uma vida de esperança, uma vida de felicidade, uma vida que coloca aquilo que pode ser para o nosso vício como algo a ser gozado, fruto da criação e bênção do Senhor. Que nós sempre venhamos a olhar o livro de Eclesiastes como um livro inspirado por Deus. Deus está falando conosco por meio da vida de Salomão. Certo? Essa perspectiva é uma perspectiva proposital, vinda da parte de Deus. É inspirado pelo Espírito. Às vezes, nós vamos de modo diferente para as Escrituras e enxergamos todo esse olhar deprimente como um olhar que a gente chega quase a concluir que esse livro não é inspirado por Deus e até questionar o que ele está fazendo nas Escrituras. Mas há grandes ensinamentos aqui, grandes ensinamentos. Nós estamos aprendendo com quem experimentou de tudo e tem propriedade para afirmar como tudo é vaidade sem Deus. Tenhamos isso muito firme na nossa mente. Uma vida enxergada apenas debaixo do sol, numa realidade materialista, realmente é uma vida só de vaidades. Tudo é vaidade. Nessa perspectiva, que é a análise de Salomão, debaixo do sol. Esse é o contexto de todo o livro, analisado somente numa vida debaixo do sol. Amém, irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, somos gratos a Ti